nossa intenção é entrar no pensamento de Thomas Hobbes, tá? Que é esse pensador que vai dar início à chamada teoria contratualista do Estado. Então esse é o nome da teoria que o Hobbes vai iniciar, teoria contratualista do Estado. Bem, então nós falamos do Maquiavel porque eu achei que era necessário dar uma introduzida nesse tema da teoria política, falando de um pensador que foi emblemático, porque ele divide a Idade Média da Idade Moderna. Só que o Maquiavel não faz precisamente uma teoria do Estado. Quem vai fazer pela primeira vez é o Hobbes. Então, o Thomas Hobbes é um inglês, né, e que escreve a sua principal obra, o Leviatã, numa época de pós-guerra na Inglaterra, correto? Então ele está vivendo uma época, ele acompanha os horrores da Guerra Civil Inglesa e decide escrever a sua obra-prima, o Leviatã, pós-guerra. Bom, então o Hobbes se depara com a mesma realidade que o Maquiavel se deparou na Itália, qual seja, uma realidade de separação. As pessoas não estão unidas, obviamente, estão vivendo uma guerra civil, e a guerra civil é o pior tipo de guerra que existe, porque são pessoas de uma mesma nação que estão se degladiando, né? Isso é horrível. Imagina, pessoas de um mesmo país. Não é uma guerra do inimigo, do estrangeiro, daquele que invade o meu território, é uma guerra de todos contra todos, mas dentro da própria nação. Ou seja, em outras palavras, são nossos irmãos que estão guerreando entre si. Isso é horrível. E o Hobbes, inspirado no sentido de querer combater, inspirado por essa tragédia que a Inglaterra vive, ele decide então procurar uma saída, né, digamos assim, para estabelecer a ordem novamente. Então ele faz uma seguinte pergunta aqui, né? O que é que nos une? O que é que une o indivíduo, né? O que é que une o ser humano? E ele chega a uma resposta, pessoal, que não é agradável. A resposta que o Hobbes vai chegar aqui, de uma forma indireta, falando de um modo bem resumido para vocês, é que o ser humano, naturalmente falando, ele não tende à união, mas ao contrário, à separação. Então é como se o Hobbes dissesse assim: analisando a história humana, analisando a natureza humana, é possível dizer, com suas ressalvas, mas é possível dizer, afirmar, que o homem é um ser egoísta, é um ser ardiloso também, como Hobbes pensava, interesseiro, enganador, que só pensa em si no fim das contas. Ora, se ele só pensa em si, se ele é um egoísta, né, ele sempre vai utilizar o outro, atenção para isso, como uma espécie de degrau para eu chegar a uma finalidade que eu quero, para eu atingir um interesse meu. Veja, ele vai dizer o seguinte: todas as relações sociais, as relações individuais que nós estabelecemos, elas são movidas por interesse. Aí que entra a razão instrumental. Talvez, sim. Pensando lá na frente, sim, né? Tem razão. A razão instrumental serviria como uma forma de objetificar o outro, né? Quando eu falei do degrau, também você pode usar o exemplo do objeto, né? O outro é visto como objeto, assim como o Hobbes vai, né, dizer, né? Eu uso o outro só para atender os meus anseios. A partir do momento que o outro não serve mais para sanar as minhas necessidades, os meus desejos, eu descarto. Então toda relação, seguindo essa linha de raciocínio, ela é uma relação pautada em interesse. Um exemplo bem tosco. Imagine que você mora em uma cidade e se muda para outra cidade, e você vem para a escola pela primeira vez. O que é que você faz? Você começa a analisar as pessoas na escola, porque você quer encontrar em alguém ali uma proximidade, porque senão você vai ficar descartado, vai ficar escanteado. Mas por que você procura alguém para ter uma proximidade? O Hobbes diria: não é exatamente pela amizade que eu quero. Oi? Não ficar sozinho. Perfeito. Para não me manter só e não ser visto como estranho. Então, ou diferente. Então, a amizade nesse sentido, ela é, na verdade, um pano de fundo
para um interesse que existe antes de tudo, que é o quê? Isso vocês já disseram, ser visto como diferente, como estranho. Então não há essa coisa de uma idealidade a ser alcançada, uma amizade perfeita. E a mesma coisa vale para a sociedade. O que acontece no plano individual com Hobbes, vale para a sociedade. Então isso é ruim de ouvir, né? Ouvir que as relações são pautadas só por interesse, é difícil. Porque a gente sempre tende a pensar que o ser humano tem no fundo uma coisa, um pano de fundo, né? De bondade, de não interesse por interesse, mas de valorização do outro. Eu olho para você e te valorizo como ser humano, né, na sua integralidade. Por Hobbes, isso é uma babaquice. Entende isso? Consegue entender? Tranquilo, né? Então, aí vem a grande sacada do Hobbes, que é o seguinte, se o homem é egoísta, se a natureza humana é ruim na sua essência, e se o homem sempre vai estabelecer relações a fim de adquirir bens, né, a fim de garantir sua propriedade privada, como ele vai dizer no Leviatã, a fim de obter interesses, né, como é que é possível a vida em sociedade então? Essa é outra grande pergunta. Mas imagina numa sociedade onde valha a lei do mais forte. E eu não quero favor seu, eu quero simplesmente tomar o que é seu, porque eu sou mais forte que você. Como é que se sustentaria essa sociedade? Veja, eu sou mais fraco, você pela força toma o que é meu, rouba o que é meu, né? Não sei, ou seja, como é que seria possível a sociedade nesses moldes? O Hobbes vai dizer o seguinte, de uma forma bem simples. Atenção para isso. Eu preciso estabelecer um pacto ou um contrato social, pode anotar isso, pacto ou contrato social, entre o súdito, que sou eu, e aquele que governa, que é o soberano, né? Correto? O que o Hobbes vai dizer é o seguinte, para que a vida em sociedade seja possível, Abner, é necessário estabelecer um pacto social, ou um contrato social. Pacto é um acordo, né? Entre quem é o acordo? Entre o súdito, o indivíduo, né? E o soberano, né? Um acordo. E como é que funcionaria esse acordo? Agora aqui é importante. Quem é o soberano, no caso? Muito bem, boa pergunta. O soberano, o absoluto, é aquele que detém o poder ilimitado. Ou seja, para o Hobbes é o rei. O soberano só pode ser o rei. O Hobbes então é um absolutista, ele defende um poder absoluto, ilimitado. E veja, se é ilimitado, cara, não tem limites não. Ele pode tudo. Em nome da defesa do Estado, da força do Estado, ele pode fazer o que quiser. Está entendendo isso? Mas como funciona o pacto? O Hobbes vai dizer o seguinte, cada súdito tem uma parcela de força dentro da sociedade. Você tem uma parcela de força. Só que a sua força não é suficiente para defendê-lo quando você precisar, por exemplo, no momento em que um grupo se decide unir para poder te combater. Vamos supor que você é o cara, é forte e tudo mais, detém o monopólio da força, pode vir que eu aguento. Não aguenta nada, basta que se unam 3 para te pegar, quero ver se você aguenta. Então, diante de uma rebelião, diante de um tumulto ou de um saque generalizado, você ficaria vulnerável. Ou até diante de uma emboscada feita pelos seus inimigos, você ficaria vulnerável. Então, o que eu faço no pacto? Eu pego a minha força individual, ponto alto da aula de hoje, eu pego a minha força individual e pelo pacto eu transfiro ao Estado, ao soberano. É uma transferência. E aquilo que você falou no começo da aula, uma troca de favores. Como assim? Muito simples. Como é que funcionaria a troca de favores então, Tiago? Funciona assim. Eu transfiro para o Estado a força que eu tenho, e aí ele me protege
em troca da minha liberdade plena. Eu transfiro para o Estado a força, só que eu perco a minha liberdade plena de agir. Está entendendo? Qualquer coisinha que acontecer, você tem que pedir para o Estado ou falar com ele. Perfeito. Você tem que recorrer ao Estado. Né? Porque ele é que detém o monopólio da força. E outra coisa, por mais... O Estado sempre vai se beneficiar porque todo mundo ali precisa dele. Sempre. Esse é outro preceito do Hobbes. Né? O Estado sempre fica... sempre deve sair por cima. Né? Então, consegue entender o pacto, como é que funcionaria? Todo mundo entendeu? Que eu preciso ir para uma coisa que é muito interessante também. O Hobbes chama atenção para uma coisa, né, que é fundamental de anotar aí. Além de estabelecer que o homem tende à violência, o egoísmo a longo prazo, a ação egoísta a longo prazo, se ela não for controlada, ela pode gerar ações violentas. Porque isso é fácil de entender. Veja, para o Hobbes, a ação egoísta, se ela não for controlada, e se não tiver uma força controladora, no caso o Estado, ela pode degringolar para ações violentas. Imagina um cara que quer ter tudo para ele. Se não tiver ninguém para dizer, não é assim, as coisas não funcionam desse jeito, ele vai utilizar da violência, da força, para poder conseguir o que quer. E é por isso, então, que o Estado deve intervir. E agora vem a parte interessante que eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar. Não é só a força física que importa. O que é que vale para o Hobbes? A força ideológica é que deve fazer parte também da ação do Estado. É uma forma do Estado agir. Força ideológica. E o Hobbes vai dizer que essa força ideológica que o Estado deve ter significa, muitas vezes, coibir ou proibir, a mesma coisa, as manifestações ideológicas que acontecem dentro do Estado. Eu vou dar um exemplo de ação ideológica. Para o Hobbes, a religião, a igreja. É o Hobbes, tá, que está dizendo. Para o Hobbes, então, o que o soberano rei deve fazer? Ele deve se infiltrar nas diversas instâncias promotoras de ideologias, no caso a igreja. Porque para ele, os líderes religiosos são grandes provocadores, promotores da rebelião. Estão entendendo o que eu estou falando? E se eu não sei, enquanto um soberano que sou, o que está sendo dito nos cultos, nas pregações, nos encontros religiosos, eu posso estar perdendo uma grande chance de controlar o que as pessoas pensam e, por conseguinte, eu posso estar vulnerável a uma rebelião. Por quê? Porque o povo não vai aguentar ser controlado o tempo todo pelo Estado, pelo soberano. O povo não vai aguentar ver o soberano agir de forma às vezes violenta, porque ele tem que fazer isso, senão ele perde. E outra coisa, que é maravilhoso, o Hobbes vai dizer: enquanto o povo tiver mais medo de ir para o inferno do que medo das forças do homem, a religião sempre vai ser um grande problema para a política, para o poder. Isso entende isso? Enquanto o medo da punição divina, do castigo divino for maior que o medo da punição terrena, e de fato era na época do Hobbes, talvez hoje não tanto. Por isso que a igreja controlava a maior parte. Com certeza. O pensamento da igreja, e depois da igreja anglicana, foi totalmente atrelado à política por muitos séculos, né? Inclusive posteriormente ao Hobbes, depois dele. É um controle da força física, da coerção, do poder coercitivo, que nós já falamos nas aulas anteriores, mas também um controle do aparato ideológico, da força ideológica. Então quer dizer o quê? Que o soberano deve estar por toda parte, controlando tudo. É um poder, como eu disse, ilimitado, não tem limite. Então, nós percebemos que não há democracia. Não há democracia no regime político proposto pelo Hobbes. E aí, para finalizar, a grande pergunta é: vocês concordam com o Hobbes que o homem tem por natureza essa essência egoísta? E, outra pergunta,
será que todas as relações humanas, elas têm um interesse de fundo? Elas visam um interesse? Você deixar o lado religioso de lado, sim. Se deixar o lado religioso de lado? Se você não for pensar. Ah, é? Eu acho que sim. Posso te dar um exemplo? Uma aluna me perguntou assim: professor, eu discordo do Hobbes. Aí eu falei: ah, que interessante, muito bom. Por quê? Porque nem todos se relacionam por interesse. Poxa, forte. Aí eu disse: me dê um exemplo. Ela respondeu: minha mãe, né? Aí eu falei: por quê? Ela disse: professor, a minha mãe faz as coisas, mas não quer nada em troca. Então não busca não tem nenhum tipo de interesse nas ações dela. Aí eu disse: pois bem, como o Hobbes te responderia? Hobbes perguntaria, melhor, responderia com outra pergunta. Perguntaria assim: sua mãe é religiosa? E aí eu perguntando para ela ao mesmo tempo, né? Ela disse: sim. Sua mãe, o que ela faz, melhor dizendo, né? O que ela faz, e que você pode me dar um exemplo de que não é uma ação que quer algo em troca? Ela disse: ela ajuda as pessoas, faz o bem às pessoas, faz caridade e não quer nada em troca. E não mostra, não precisa mostrar o que fez e tal, para poder ser recompensado. Aí eu perguntei para ela: então, sua mãe é religiosa? Sim. Ela tem medo de ir para o inferno? Sim. Então, eu sinto muito em dizer, mas sim, Até o lado religioso, tá? no fim das contas, a sua mãe faz por interesse. E para o Hobbes é isso mesmo. Não escapa a ninguém. Mesmo as ações que nós fazemos, não para receber uma recompensa terrena. Mas assim, professor, não é nem de inferno, mas... Não, eu só usei a figura do inferno só para ilustrar, mas é óbvio, a salvação, tá, tudo bem. Mas no fim das contas é um interesse individual. É um interesse individual. Então o Hobbes tem essa visão negativa, não dá para negar. E outra coisa, a gente não precisa concordar com o Hobbes. Eu tenho sérias críticas ao Hobbes. Principalmente, primeiro que ele está falando de uma monarquia absolutista como solução para a sociedade. Isso já é uma coisa que eu considero absurda. Não é uma monarquia absolutista porque o próprio monarca também tem interesses. Agora, se tivesse uma pessoa que assume o poder, o soberano absoluto, que não tivesse interesse nenhum, aí tudo bem, mas isso é impossível, é homem, é ser humano.